Que bênção! A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao AD News Team, um programa feito especialmente para os nossos adolescentes, com muitas perguntas, louvores, adoração e uma conversa muito interessante com os nossos convidados que nós vamos apresentar daqui a pouco. Mas antes, queremos te pedir para já ir compartilhando nosso link aí com os seus amigos, vizinhos, a atendente da padaria, o colega da escola, o porteiro do prédio. Vai compartilhando. O importante é divulgar. Você também pode nos acompanhar pelos canais do YouTube, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial. Agora, antes de dizer o tema de hoje, quero te perguntar: você já se sentiu pressionado pelo ambiente em que você estava? Você já foi influenciado pelos que estavam à sua volta, como que quase te obrigando a fazer algo? Sim? Então, este programa é para você, porque hoje falaremos sobre o tema: como lidar com as pressões da turma. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, queremos fazer algumas apresentações. Começando pela equipe de louvor do Templo Central, que abriu o programa cantando muito bonito para Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. É bom partilhar desse momento com todos vocês. Deus abençoe o nosso maestro e essa bonita equipe de louvor. E além da equipe, estamos aqui também com a ilustre presença dos cantores, irmão Guilherme Fidelis e também a adolescente Aline Rodrigues. A paz do Senhor, irmão Guilherme. A paz do Senhor, irmão Everton. É um prazer estar aqui. A paz do Senhor a todos que estão aqui também. O Rafael, o Diácono Silas, que Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Aline. Paz do Senhor, Diácono Everton. Sou grata a Deus pela oportunidade e é motivo de uma grande alegria de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe. Que bênção. É bom tê-los conosco nesta programação. E na nossa arquibancada, aqui à minha direita, está um grupo bonito de adolescentes vindos da área 10, da área 60, do setor 2, São Lourenço da Mata, e também do setor 3, Moreno. A paz do Senhor, adolescentes. Amém. Que bênção tê-los conosco aqui nessa programação abençoada. E já gostaríamos também, com a presença de vocês aqui, está enviando, uma saudação aí para todos os irmãos das respectivas áreas e também dos setores aqui. O evangelista Kennedy Santana, o evangelista Trindade Duarte, o pastor Cândido de Freitas, juntamente com os irmãos ali em São Lourenço da Mata, e também do setor 3 em Moreno, o pastor Paulo Barbosa. É bom tê-los conosco. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. E aí, como é que vocês já estão se sentindo já nesse início de programa? Gostando? Aquele friozinho na barriga? E tem muita coisa boa para nós nesta noite e é bom tê-los conosco. E para falar sobre como lidar com as pressões da turma, recebemos hoje no AD News Team o nosso querido irmão, o jovem Rafael Rodrigues. Irmão Rafael, que também é professor. A paz do Senhor, irmão Rafael, é muito bom tê-lo conosco. A paz do Senhor, irmão Everton, a paz do Senhor, a todos os adolescentes, a todos que nos acompanham, pela Rede Brasil. Quero agradecer a oportunidade e estamos à disposição hoje aqui para fazermos esse bate-papo. Que bênção! Também aqui à minha esquerda, o diácono Silas Marinho. A paz do Senhor, irmão Silas. A paz do Senhor, diácono Everton, a paz do Senhor a todos. Para mim é um prazer muito grande, Louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta noite, nesse programa tão abençoado, Eu já me senti uns 10 anos mais novo aqui hoje. É muito bom estar aqui. Muito bom recebê-los também e estarmos juntos. Acredito que será um programa abençoado. E dando início à nossa conversa nessa noite, o que seria, diácono Silas, essas pressões da turma? Meu amigo, eu acredito que a gente pode caracterizar como situações onde o caráter, e a integridade do cristão, do adolescente, são postos à prova. Situações essas que podem ser de diversas maneiras, como propostas, muitas vezes indecentes, oportunidades, como convites que vão nos pressionar a sair do centro da vontade, daquilo que a gente tem como princípio, daquilo que nós temos como propósito, daquilo que a gente tem como regra de fé,
que é a palavra de Deus. Então essas pressões, elas geralmente se dão nesse sentido. Muito interessante porque, irmão Rafael, faz parte do contexto da vida do adolescente, né? Essas pressões. E o que mais nós poderíamos ter, assim, um conceito sobre pressões? Então, irmão Everton, a gente pode também trazer uma definição no quesito de pressão, né, que seriam as influências, né, que tentam nos coagir a fazer determinadas ações ou situações em que a gente está inserido e que esse grupo, essa turma, eles tentam de alguma maneira impor sobre nós algum determinado comportamento, alguma determinada situação. E aí a gente poderia destacar, né, como exemplo, duas situações, né, uma situação positiva e uma negativa. Uma pressão positiva e uma pressão negativa, né? Uma pressão positiva a gente poderia destacar aqui, por exemplo, a nossa turma da igreja, né? A gente está ali no nosso grupo de amigos e aí chega um determinado momento em que a gente sabe louvar, que a gente sabe dar uma saudação, mas a gente fica acanhado, fica tímido, né? Retraído. E aí os nossos amigos ficam lá fazendo pressão, vá, você consegue, vá, cante, né? E isso aí a gente poderia colocar como uma pressão positiva, né? E a exemplo de uma pressão negativa, seria já no sentido mais escolar agora, o exemplo que eu trago, né, eu tenho certeza que acho que todo mundo aqui já passou por uma situação dessa, né, na escola, de estar ali no seu grupo de amigos e como o Diácono Silas falou, né, o grupo de amigos ele fica pressionando você, né, a participar de conversas, de brincadeiras que muitas vezes não condiz, né, para nós como cristãos, de estar naquele ambiente, naquela roda de conversa. O próprio salmista, né, ele disse isso, né, que a gente não deve, né, estar ali no meio dos escarnecedores e a gente tem que ter cuidado com os conselhos, né, que são transitados ali naquele momento. Verdade. Então, é interessante esse conceito porque tem a pressão que vai nos servir de incentivo. Perfeitamente. Não é assim, irmão Silas? É quando um amigo, a gente se encontra com um amigo e ele nos incentiva, por exemplo, a estar mais perto de Deus, Isso. não é verdade? Tem muitos exemplos assim. Perfeitamente. A pressão positiva a gente poderia caracterizar como um incentivo, não é? O adolescente, isso dá-se em todas as fases da vida. Verdade. Mas a gente coloca mais na fase adolescência porque é a fase onde estão sedimentando os conhecimentos, definindo a personalidade, Sim. definindo o futuro. Então, a pressão positiva, que foi muito bem citado, é aquele incentivo, não é? Que vai nos melhorar, vamos dizer assim. Um exemplo muito prático disso é que eu tenho certeza que muitos aqui pregadores da palavra de Deus, né, que serão futuros pregadores da palavra, mas nem sempre começaram, né, creio eu, pregando para uma grande multidão de 500 mil pessoas. Então, às vezes, começa mesmo naquele ensaio da União de Adolescentes, quando o líder dos adolescentes vai observar um potencial naquele adolescente e vai colocá-lo sobre uma determinada pressão. Olha, a partir no próximo ensaio você vai trazer uma palavra para os adolescentes. Isso gera uma pressão, isso gera... Passou por isso, Exatamente. Né? Isso gera um incômodo, mas esse incômodo é, na verdade, um incentivo, né? Uma força, aquele empurrãozinho para que a gente vá se modelando, para que a gente vá chegando onde Deus quer que nós estejamos. Isso seria um exemplo de pressão positiva. A pressão negativa, como bem foi falado, é do meio social, do nosso cotidiano, para pôr à prova tudo aquilo que a gente está aprendendo. Porque, como cristão que somos, a gente está sempre aprendendo, sempre estamos crescendo no conhecimento, na graça de Deus, e isso é posto em prova. Verdade. Entendeu? Porque muito bom a gente ser crente em Jerusalém, Sim. não é? A gente ser crente na hora do ensaio da União de Adolescentes, onde toda essa pressão é uma pressão positiva, onde há um estímulo direcionado para Deus, para a vontade de Deus. Mas quando a gente sai dessa cadeia e vai para o meio secular, aí começam a vir outros tipos de pressões. Verdade, irmão Silas. E tratando-se ainda, irmão Rafael, sobre essas pressões, nós podemos observar que tanto elas são externas, Sim. como também pressões internas, né? Quem nunca passou por esses conflitos, não é verdade? E é uma fase muito interessante na vida, principalmente do adolescente, né? Ter que enfrentar essas pressões, tanto externas como pressões internas também. E sempre é possível fugir dessas pressões ou é melhor enfrentá-las, né, em determinados momentos, ficar e suportar. E para isso podemos citar um exemplo aqui, né? José como um exemplo disso.
de algum modo, ele pode passar para nós um ensinamento? Com certeza. Apenas pontuando o que o senhor falou a respeito de pressão interna e externa, isso é muito evidente, não é? Porque nós temos dois mundos. Verdade. Nós temos o mundo exterior, que está diante dos nossos olhos, e nós temos o mundo interior, que é o mundo da psique, da alma, não é? E isso é muito evidenciado, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele escreve que desde que chegou a Macedônia, ele não teve repouso algum. E aí ele utiliza uma expressão muito interessante, que ele fala assim, tive combate por fora e temores por dentro. Então observe que até o apóstolo Paulo, já sendo maduro, já sendo pregador da palavra, ele enfrentou essa dificuldade, essas pressões, tanto por fora quanto por dentro. E vale salientar, diácono, que às vezes a pressão interna, ela é pior do que a pressão externa. Chega a ser um confronto ainda maior. E isso porque trava, não é? A pressão externa você tem como contornar, como fugir do ambiente, como sair, mas a interna é você contra você mesmo. Então, se a gente receber alguns embates, alguns conflitos de uma forma externa, estando bem interiormente falando, estando bem consigo mesmo, estando bem com Deus, a gente consegue driblar, de certa forma, perfeitamente, e prosseguir. Perfeitamente. Aí recai na pergunta. É fugir, é ficar. O exemplo de José é um exemplo Sim. muito bom. José, ele fugiu, não porque José, ele era fraco, Sim. não é? Mas pelo fato de que José, ele sabia de que ele estar ali, fugindo, ele não abrindo aquela brecha, ele não estaria pondo em prova o propósito que ele tinha com Deus, a convicção que ele tinha com Deus. E existem momentos, não é, que a gente tem que colocar isso, tem que deixar passar, existe momento que a gente tem que tendenciar. Eu queria ouvir a opinião do nobre amigo e depois eu queria só ler um texto, se o senhor nos permitir, da palavra de Deus sobre isso. Vale salientar, irmão Silas, que irmão Rafael também, que nem sempre é possível fugir, não é verdade? Exatamente. Dessas pressões, desses embates, desses conflitos. Às vezes a gente tem que tomar no peito mesmo, como a gente costuma dizer por aqui, e enfrentar de certa forma. Exatamente, irmão Everton. O texto da palavra de Deus, lá no livro de 1 Tessalonicenses 5, vai dizer que a gente, né, tem que ter o cuidado e fugir de toda a aparência do mal, né? Não é somente fugir do mal, sim, mas até da aparência dele. Verdade. E a gente viu que José, ele teve esse posicionamento. E eu acho que essa seria a palavra assim, fundamental para que a gente pudesse sempre estar usando, né? Dentro desse contexto de pressão. A gente precisa se posicionar. A gente precisa tomar um posicionamento. José, né, o texto vai dizer lá em Gênesis 39 que a esposa de Potifar todos os dias vinha lá de alguma forma tentar seduzi-lo, tentar atraí-lo, né? Tentar tirar daquele propósito que José tinha. Mas José, ele se posicionou, ele recuou, ele se negou a aceitar aquele tipo de situação. Mas o texto vai dizer que a esposa de Potifar, ela vinha constantemente tentando ele pressionando ele naquele sentido. E aí chegou um momento em que o posicionamento de José de somente dizer eu não vou fazer isso não foi suficiente. Verdade. E como o diácono Silas bem colocou, chegou o momento em que a esposa ela foi mais à frente, né, mais adiante, tentou pegar José ali à força. E o que foi que ele fez? Ele fugiu. Então a gente precisa ter esse discernimento de saber qual é o momento em que eu devo ficar ali, até quando eu posso resistir, e também o momento de eu realmente sair daquela situação. Eu não posso ficar numa situação em que eu sei que eu vou correr perigo, ali a minha fé vai ser prejudicada naquele momento, então eu preciso ter esse discernimento. Ter essa sensibilidade de até quando se segurar naquela situação. Exatamente. Né? Pedindo sempre a direção. Vamos de uma pergunta? Vamos de uma pergunta de uma das adolescentes aqui. Deixa me ver, nossa irmã Giovana Osório. Paz do Senhor, irmã Giovana. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de saber como um adolescente que cedeu às pressões de uma forma negativa pode se erguer novamente. Eu acredito que a resposta está no fato de exemplos bíblicos que a gente vê de homens de Deus que passaram por processos de amadurecimento, não é? Um exemplo disso é Abraão. Se a gente for observar Abraão, a gente olha para Abraão e hoje a gente tem Abraão como o pai da fé, não é assim? Isso. Porém, nem sempre Abraão foi esse homem pai da fé. Deus,
ele soube o momento exato de pedir Isaac. Porque Deus faz uma promessa a Abraão, Abraão quer arrumar paliativos para que a promessa de Deus venha se cumprir, e ele sai de uma forma humana, tentando fazer uma coisa, tentando fazer outra, e amadurecendo, ao ponto que Deus vai chegar para Abraão e vai dizer assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso da tua ajuda. Então, quando a gente olha o Abraão do capítulo 15 para o Abraão do capítulo 22, que entregou Isaac, é um Abraão totalmente trabalhado por Deus. Então, o interessante é que o adolescente ele tem que entender que Deus ele é paciente para trabalhar em nós. O Deus que teve a paciência para trabalhar em Jacó, que era suplantador, que era usurpador, e mesmo assim Deus ele conduziu, ele liberou a corda para Jacó. É o mesmo Deus que trabalha em nós, para que a gente chegue no centro da vontade dele. Então aquilo que aconteceu, aquela pressão que muitas das vezes nos fez tropeçar, às vezes fez cair, ela não ditou o nosso futuro. Ela não ditou aquilo que o projeto de Deus. É um aprendizado. E Deus ele vai nos ensinando. E a partir do momento que ele vai nos dando a maturidade, ele vai trabalhando em nós, como ele trabalhou na vida desses homens de Deus, a gente vai chegando na nossa melhor fase. E o adolescente ele está sendo trabalhado com Deus. E uma palavra que eu já tenho de Deus para trazer para você nessa noite é que Deus ele tem paciência para trabalhar na tua vida. Você ainda não está na sua melhor fase. Deus ele vai trabalhar em ti, nas tuas emoções, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, na tua personalidade. Ele vai mudar o teu temperamento para que você chegue onde ele quer que você chegue. Que bênção, irmão Silas. E a pergunta que foi formulada, irmão Rafael, pela nossa jovem, pela nossa adolescente, uma pergunta muito eficaz, né? Como nosso irmão Silas já acabou de falar aqui, nessa belíssima introdução, se reerguer, né? Se caso o adolescente vier a ceder, porque inúmeras situações aparecem. E às vezes, quando o adolescente não consegue se manter firme na sua posição, nos seus princípios, acontece de vir a ceder, né? Mas o importante é isso, é que o Deus que está conosco é um Deus de novos recomeços. E vai estar sempre conosco ali, nos orientando de acordo com cada situação, como a gente deve reagir, né? E se levantar. Esse é o Deus que nós servimos, irmão Rafael. Amém, é verdade. O irmão Silas ele trouxe aí já uma belíssima explanação, né? De como o jovem ele pode, né, com exemplos bíblicos, se reerguer, tomar esse posicionamento. E a gente sabe que a nossa arma, né, para que a gente possa conseguir de fato se manter firme, né, na presença de Deus, está aqui, é a palavra de Deus. Verdade. Então a gente precisa constantemente, né, cada jovem, adolescente, estar firmado e pautado na palavra de Deus. Na palavra de Deus a gente vai encontrar sempre o renovo que a gente precisa, né? Muitas vezes diante das situações, das adversidades, a gente se vê ali perdido, sem uma palavra, sem um apoio, mas é na palavra de Deus, glória a Deus, que a gente vai conseguir encontrar essa sustentação para a nossa vida, né, para a nossa fé e a nossa caminhada com Cristo. Que bênção, glória a Jesus. Então, devemos ter essa maturidade, né, de buscar refúgio em Deus, buscar refúgio em sua palavra, buscar refúgio na oração, né, como nós aprendemos, né, com os nossos pastores, os patriarcas da igreja que passaram e a fórmula não mudou. Né? É a mesma, que também passaram por essa fase de adolescência e tiveram também os seus conflitos, né? Mas com a ajuda de Deus, eles conseguiram, irmão Silas, vencer esses embates. Isso. A palavra de Deus diz, né, Tiago, ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, aí esse versículo muito citado, ele traz uma importância muito grande para a gente. Ele fala assim, olha, você tem que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Resistir é justamente naquele momento onde eu vou defender a minha fé, onde eu vou cair no embate para defender os meus princípios. E não vou ser um agente secreto, verdade, onde ninguém sabe que eu professo a fé cristã. Então, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Paulo, ensinando a Timóteo, ele fala, combate o bom combate como soldado de Cristo. Então, tem um momento que a gente precisa deixar passar
A maturidade vai requerer isso de nós. No exemplo, a gente vai vencer no exemplo, como foi José. E tem momentos que a gente precisa se posicionar de fato. Amém, irmão Silas? E daqui a pouquinho a gente continua com a nossa conversa, mas agora vamos para o quadro Na Lata. Roda a vinheta. Neste quadro faremos perguntas baseadas em um livro que os adolescentes já estão sabendo qual é e eles tentarão responder, mas não basta saber a resposta. Tem que ser logo. Tem que ser na lata. E será como é que tá aí o coração de vocês aí na expectativa? Já tô vendo ali uns sorrisos ali já prontos para responder. Afiados. E vamos ver aí, é verdade, bem afiados. E vamos ver aí uma disputa santa, né? Nós estamos aí em um clima de Progeférias e vamos ver aí qual grupo que vai se sair melhor nessas perguntas nesse momento. E vamos lá para a primeira pergunta desse quadro, Na Lata. E vamos ver quem é que tá mais afiado. Será que vai ser os meninos? Será que vai ser as meninas? Perguntas que serão baseadas em Daniel. Vamos lá para a primeira pergunta. O que aconteceu no princípio das súplicas de Daniel? 3, 2, 1. Saiu a ordem. Rapaz, as meninas estão aqui, ó, super... Eu acho que os meninos nem vieram hoje. afiadas, né? Mas os meninos também. Vamos ver aí quem é que vai se sobressair. Mas as meninas, irmão Silas... Saíram na frente, essa primeira afiadas, hein, irmão Rafael? Mas vamos ver, vamos dar mais uma oportunidade aí, os meninos defendendo aí a nossa classe. E vamos lá, então, a segunda pergunta. Em que idioma, essa é um pouco difícil, hein? Em que idioma os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente? Rapaz, os meninos estudaram muito aí, viu? As meninas agora... Vocês podem se aproximar mais um pouquinho aí do microfone e repetir aí. Deixa eu repetir aqui para ver se é isso mesmo, tá? Em que idioma os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente? Aramaico? Siríaco. Ali tem jovem valente, viu? Que lê a Bíblia, viu? Glória a Deus. Por pouco, mas é isso aí. Em siríaco está registrado no livro de Daniel, capítulo 2, versículo de número 4. Vamos para mais uma pergunta no Na Lata. Como se chamava o capitão da guarda real de Nabucodonosor? 3, 2, 1... Falando sobre pressão, é momento de pressão, viu? E vocês imaginam aí, ó, que os coordenadores estão lá nesse momento assistindo, sem colocar pressão. Sem pressão. Rafael. Como se chamava o capitão da guarda real de Nabucodonosor? Essa daí ninguém soube. Vamos lá, vamos pra foto. Vamos pra próxima, hein? Se tivesse aquela vinheta aí agora, hein? Qual aspecto que Nabucodonosor viu no quarto homem da fornalha de fogo? Semelhante ao filho do homem. Essa daí foi empatado, hein? Tanto os jovens, tanto os meninos quanto as meninas. Muito bom. Isso prova que eles leram bem aí o livro de Daniel, irmão Rafael, e estão super afiados. Deixa eu fazer essa pergunta aqui agora. Como se chama o grande príncipe do capítulo 12 do livro de Daniel? Pode aproximar o microfone para falar, para interagir bem. E se lembre que os irmãos da área lá do setor estão acompanhando vocês, tá? Como se chama o grande príncipe do capítulo 12 do livro de Daniel? Não. Essa daí não foi. Essa daí não foi na lata. Ficou faltando. Vamos à próxima pergunta. Essa daqui é fácil. Qual a altura da estátua que Nabucodonosor fez? 3 metros. Quase lá. Passou distante. Quase. 12. Quase. 30. Pode pegar o microfone, pode falar aí e responder. Quem aí os bons de Bíblia nesse momento? Deixa eu repetir a última vez, tá? Qual a altura da estátua que Nabucodonosor fez? 60 côvados. Muito bem.
Parabéns. E a resposta anterior, que do príncipe, né? Como se chamava o príncipe, era Miguel. Bem fácil, né? Deixa eu me fazer essa pergunta aqui. Qual a idade de Dário quando começou a reinar na Babilônia? 62. Rapaz, essa foi difícil. Essa foi difícil, foi. mas ela foi na lata. Na lata. Quem respondeu? Passa o microfone para ela, por favor. Adolescente, teu nome? Brena, Brena. De onde, Brenda? na área 60. Na área 60, que bênção, muito bem. O evangelista aqui, ó, é Trindade Duarte e toda a área muito bem representada, tá vendo? Defendendo aqui a área, muito bom de Bíblia, Exatamente. hein? Deus abençoe e continue abençoando aí os nossos adolescentes. Muito bom a interação dos nossos adolescentes e daqui a pouco vamos para um rápido intervalo. Mas não sai daí e aproveita para compartilhar os nossos links do YouTube com todo mundo. E enquanto isso, vamos de louvor nesse momento com a nossa querida adolescente, nossa irmã Aline Rodrigues. Amém, glória a Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Diga. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar, e eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Sabe quem eu sou? Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Aleluia, glória a Deus. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar, e eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser, diga, um adorador por excelência. Adora Ele. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser.
Que belíssimo louvor e o ADNews Team estar de volta. E aí, já curtiu o nosso vídeo? Já compartilhou? Ainda não? Então, o que é que você está esperando? Compartilha o nosso programa nas tuas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube IADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E hoje estamos falando sobre como lidar com as pressões da turma. E para isto, contamos com a presença do jovem Rafael Rodrigues e também com o diácono Silas Marinho. E continuando a nossa conversa, vamos à próxima pergunta. Irmão Rafael, por que é que o mundo nos pressiona tanto a fazer aquilo que nós não queremos? E quem ganha ou quem perde com isso? Então, irmão Everton, eu acredito que poderia aqui destacar duas situações, né? A primeira, a palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 17, e que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, né? Nós somos um sacerdócio real, nação eleita, povo escolhido, né? Somos um povo separado por Deus. E em razão disso, a gente sabe que nós seremos a todo momento provocados, né? Tentados, pressionados a sairmos deste curso. Mas nós precisamos reconhecer, né? Cada um de nós, adolescentes, né, que estão aqui presentes, os irmãos que estão louvando, precisamos ter essa convicção de que nós não somos deste mundo, nós temos uma identidade em Cristo e que por isso nós precisamos resistir a todas essas pressões que o mundo ele vai fazer em nós, né? A segunda situação seria de que o mundo jaz no maligno, né? E por essa situação de que o mundo jaz no maligno, a gente sabe que o inimigo de nossas almas, ele vai tentar de todas as formas nos atrair, nos engodar, né, para uma determinada situação, por um determinado ambiente, e aí nós temos que ter esse cuidado, né? Por quê? Se nos deixarmos embaraçar com as coisas deste mundo, né, respondendo a pergunta, sim, nós perderemos. Perderemos aquilo que o Senhor, ele tem preparado e reservado para nós. Mas se nos mantermos firmes na palavra de Deus, né, obedecendo ao Senhor, buscando a Deus de todo o nosso coração, seremos vitoriosos e por isso também seremos ganhadores. Verdade, verdade. Então, nesse caso, quem acaba perdendo é aquele que não atenta para esses conselhos. Conselhos ditos pelo próprio Jesus Cristo, né, aos seus discípulos. Ele deixou bem claro nas suas últimas instruções que nesse mundo nós padeceríamos dificuldades, né? Enfrentaríamos, contextualizando com o nosso momento aqui, pressões de vários lados. Sim. Mas Jesus foi bem claro quando ele disse, tende bom ânimo. Né? Em outras palavras, não se deixem abater, não se deixem ser influenciados ou persuadidos a ceder a essas pressões. Então a gente vê que corre um risco quem não atenta, irmão Silas, para essas recomendações de Cristo. Existem dois parâmetros ainda mais, né, que eu queria trazer, que Jesus ele já tinha predito tudo isso. Sim. Não é? Lá em Mateus capítulo 10, no versículo 22, ele falou o seguinte, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Então, observe que nós somos pressionados pela sociedade em que nós vivemos, porque, primeiro, nós seguimos a Jesus Cristo. Verdade. E, segundo, porque nós somos diferentes. Não é assim? Existe um sociólogo, um pensador muito interessante, que ele vai falar, o Emily Durkheim, ele vai falar sobre o fato social e ele diz que existe uma coercitividade do meio para aquele que é diferente. Um exemplo bem prático disso, você que é adolescente, chegou num colégio de algum dia sem o fardamento da escola. Sim. Você vai observar que todos os alunos estão com fardamento. Se você não estiver com fardamento, todos vão olhar para você diferente. E você vai se sentir pressionado pelo meio, sim, pelo fato social. Então, o fato de sermos diferentes neste mundo, como bem citou, sermos peregrinos e forasteiros, estamos morando aqui, somos seres sociáveis. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós estamos aqui no mundo, mas o adolescente precisa estudar, verdade, o adolescente precisa construir seu futuro. Também a gente não pode entrar no extremismo de dizer, eu não sou cidadão do mundo, então eu vou viver minha vida apenas de fé.
isso recai no fideísmo, Sim. né? Onde eu abandono totalmente a razão. Nós estamos no mundo, somos seres sociáveis, nosso destino não é aqui, mas enquanto estamos no mundo, nós somos pressionados por eles porque nós somos diferentes. E quem ganha e quem perde é uma pergunta interessante, por quê? Porque a minha visão depende do ponto de vista. Porque muitas das vezes essa pressão é uma oportunidade que Deus nos dá para nós anunciarmos o Evangelho, para nós pregarmos o Evangelho. Eu me lembro do que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, na igreja ao Filadélfia, que Jesus ele diz assim: eis que pus diante de ti uma porta aberta. Essa porta aberta aí, de acordo com alguns comentaristas, nada mais é do que porque a cidade de Filadélfia era uma cidade de fronteira, que passavam muitas pessoas por ali, de várias culturas, etnias diferentes, que faziam pressões contra a igreja, porém era uma porta aberta para quê? Para missões, Verdade. para pregar o Evangelho. Então, a partir do momento que eu sou pressionado no meu colégio, sou pressionado na escola, no estágio, qualquer lugar que eu esteja, na sociedade, isso, dependendo do ponto de vista que eu olho, é uma oportunidade, é uma porta que Deus está abrindo para eu mostrar a luz da palavra de Deus. Que bênção, irmão Silas. Então, devemos aí enxergar, sobre esse ponto de vista, as oportunidades que vêm através das pressões. Né? O apóstolo Paulo, ele diz, né? O viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, meu amigo, o que vier é lucro. Se falarem mal, eu falo de Jesus. Se me pressionarem, eu falo de Jesus. Se me prenderem, eu falo de Jesus. Se me censurarem, eu falo de Jesus. Se me matarem, eu falo de Jesus. Que bênção. Acabou. Então vamos aproveitar as oportunidades em meio às pressões. Vamos de pergunta? Essa bancada aqui, bonita, dos adolescentes aqui que estão abrilhantando esse programa. E quem é que vai fazer a próxima pergunta aí? Ali, como é teu nome? Paz do Senhor, né, a todos. Amém, paz do Senhor. Eu sou Lucas Robert, eu sou lá da área 10. Que bênção. E eu queria saber como é que um adolescente ele poderia lidar com as pressões, sendo essa pressão feita por alguma autoridade. Muito bem. Que pergunta, irmão Rafael, muito interessante, né? Que às vezes a gente só pensa nas pressões que vêm da mesma faixa etária ali, em meus adolescentes, aqueles grupos, mas a pergunta do Lucas aí é uma pergunta muito pertinente. Irmão Rafael, é com o senhor. Então, a gente pode responder essa pergunta, né, à luz da palavra de Deus, e se a gente for observar o exemplo de Daniel, né? Sim. A palavra de Deus vai dizer que Daniel, lá no seu capítulo 1, ele foi levado cativo, junto com outros jovens, para a Babilônia. E chegando lá na Babilônia, Daniel, ele foi obrigado a se adequar a um novo comportamento. Veja só, ele foi levado cativo, ele estava em um local diferente, numa cultura diferente, com uma língua diferente, e diante de toda aquela situação de adversidade que ele estava, o que foi que houve? O rei disse que ele era obrigado, não somente ele, mas todos os jovens que estavam lá, para também se alimentarem do manjar do rei. Veja, essa foi uma determinação que veio de uma autoridade, né? O rei disse que ele precisava se alimentar das mesmas comidas que a Babilônia servia. Só que Daniel, ele tinha o seu compromisso com Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que Daniel assentou no seu coração de não se contaminar. Então, o posicionamento que devemos tomar, né, vocês adolescentes, é justamente esse, né? Em razão de qualquer situação adversa, né, que venha de uma autoridade, vocês têm que lembrar aquilo que a gente já vem falando, né? Eu tenho uma identidade em Cristo. E em razão da minha identidade em Cristo, eu preciso me posicionar, né? Então Daniel assentou no seu coração de não se contaminar. E ele fez uma proposta lá, né, para o chefe dos eunucos, né, que estavam lá cuidando deles. E ele até foi questionado: mas eu posso correr o risco de vida, né? Eu posso morrer, o rei pode mandar me matar se eu aceitar essa tal proposta. Mas Daniel, com muita sabedoria, né, porque a palavra de Deus vai dizer que eles foram instruídos, né, em toda a sabedoria por Deus. Então, é outra estratégia, né? Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para saber lidar nessas situações, como devemos nos portar, né? E a gente vai ver que no resultado, depois disso, o que é que houve? Daniel e os seus amigos, eles concluíram, né, aquela etapa lá mais fortes, mais formosos, né, do que os outros jovens que estavam se alimentando com o manjar do rei. Deus honrou o compromisso de Daniel. Deus honrou o desejo de Daniel de não se contaminar. Então, nessas situações de adversidade, embora venha de uma autoridade, a gente precisa estar firme no Senhor.
Eu sou crente, eu sou servo de Deus e não vou me contaminar. E Deus ele vai honrar, sim, o nosso compromisso. E é interessante que Daniel ele não foi subversivo, não é? O que o nosso amigo Rafael ele falou é muito importante. Sim. A partir do momento que a gente decide honrar a Deus, Deus ele nos abençoa. Nos abençoa de que maneira? De várias maneiras, mas o interessante é que Deus deu sabedoria. Verdade. E a palavra de Deus ele diz que o Espírito Santo é aquele que vai nos fazer lembrar, o Espírito Santo é aquele que vai colocar a palavra em nossa boca, o Espírito Santo é aquele que vai discernir o caminho que nós devemos trilhar. Então, observe que a gente não pode ser subversivo, porque a mesma palavra de Deus que fala para a gente ser fiel, fala para a gente respeitar as autoridades também. Então, não é porque uma autoridade acima de mim, no colégio, na sociedade, em qualquer lugar, esteja me pressionando, que eu vou ser subversivo, que eu vou perder a minha razão, mas eu vou ter que pedir a Deus sabedoria, orar, discernimento, para eu saber lidar com aquela situação, como o Daniel soube bem. Verdade, verdade. Então, assim, aquilo que vai ferir os nossos princípios, não é? Aquilo que vai ferir a nossa fé, não vale a pena, né? Então, sempre pedindo a orientação de Deus para que a gente possa agir de acordo com cada situação. Deus te abençoe, Lucas. Vamos para mais uma pergunta. Qual é o jovem ali? Teu nome, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Amém. Me chamo Emily, sou da Setor 3 Moreno e gostaria de saber que um adolescente que passa por pressões no colégio, até mesmo no celular, o que isso pode afetar nele diretamente? Muito boa pergunta, irmão Silas. É muito boa. Inicialmente, eu acredito que o maior impacto que o adolescente possa ter dessas pressões é a forma como ele recebe diz respeito no seu psicológico, não é? Porque, como já mencionamos aqui, as pressões têm pressões internas e pressões externas. A forma como eu amorteço esse impacto dessa pressão vai ser muito importante, porque se eu deixar me levar, ser pressionado na minha mente, aí você vai começar a ter transtornos de ansiedade, transtornos psíquicos, de pânico, síndrome do pânico, depressão. A gente vê muita gente. A realidade do nosso momento, né, pós-moderno, contemporâneo é esse. É a sociedade urgente. A gente vinha conversando a respeito disso antes do programa começar, sobre a urgência. Hoje em dia ninguém escuta mais o áudio no WhatsApp num X, 2X e já tá devagar agora. Verdade. Por quê? Porque tudo é para amanhã. Então, a partir do momento que você recebe uma pressão, você subentende que a sua família é o núcleo, é a sua base, é de apoio. E a partir do momento que essa pressão advém desta base de apoio, você se sente muito mais frágil, muito mais afetado. E aí você precisa entender que o propósito que Deus tem na sua vida, ele está de acordo com as tuas decisões. Um exemplo disso, temos exemplos de reis da Bíblia, como por exemplo Josias, como Joás, que foram crianças, adolescentes, que embora tiveram um retrospecto dentro de casa não tão bom, uma pressão para cair no pecado, uma pressão para continuar fazendo o que era errado, mas eles fizeram uma reforma. Por quê? Porque cada um diz respeito de si próprio a Deus. Entendeu? Então, eu acredito que inicialmente, o irmão Rafael vai poder comentar melhor, mas eu acredito que o impacto inicial dessas pressões, principalmente no interior da família, no seio da família, seja uma questão no desenvolvimento psicológico, psíquico do adolescente. Verdade, irmão Rafael. E assim, a gente pode entender que Deus ele pode, né, se utilizar dessas adversidades na nossa vida, né? Pressões dos colegas, como já foi falado aqui, e também no meio familiar, tantos meios que a gente pode estar citando aqui, né? Mas como Deus pode se utilizar dessas pressões ou dessas adversidades para nos ensinar? E se sim, o que podemos aprender com isto? Eu costumo dizer, né, que o nosso Deus ele é muito pedagógico. Ele sempre vai se utilizar, né, de diversas situações para nos trazer aprendizados, para nos trazer grandes riquezas assim para toda a nossa vida, né? Vai haver situações na nossa vida em que a gente vai enfrentar, em que no momento a gente não vai entender, né? Naquela situação atual, naquele momento pontual, a gente não vai conseguir compreender. Mas a gente sabe que é um propósito de Deus
na vida da gente, é um propósito de Deus na sua vida, para que você, mais tarde, venha ser exemplo, né? Para que você venha conseguir superar aquela dificuldade e se tornar também um ajudador para o outro, né? Futuramente, que você possa se deparar, né? A gente, dentro da casa do Senhor, como também dentro da família, a gente pode sim, né? Às vezes, existem adolescentes, né, que vêm de uma família em que os pais ainda não são cristãos, então eles sofrem essa pressão familiar, muitas vezes, que o adolescente quer servir a Jesus, às vezes o pai, né, questiona, mas ali não é um motivo para que a gente possa abandonar o Senhor de maneira nenhuma. A gente tem que aproveitar essa oportunidade para que a gente possa ser luz dentro do nosso lar e, através de nós, o Senhor ele também entra na nossa família. Essa seria uma situação dentro da família de pressão, de dificuldade, que Deus estaria se utilizando, né? Eu tive, como exemplo próprio, quando minha família ela não era cristã, né? E eu nasci realmente, fui o primeiro evangélico da minha casa, e depois de muitos anos ali, né, pelejando, orando, né, pedindo a Deus para que o Senhor ele entrasse na minha família, me desse a oportunidade também que minha casa servir ao Senhor, né? O Senhor ele fez isso, o Senhor ele entrou, né? Levou um tempo, a gente ficou ali em oração, né, buscando ao Senhor, dando bom exemplo, sendo testemunha, né, dentro da nossa casa. E isso foi utilizado por Deus para que o Senhor, né, entrasse no coração do pai, da mãe, enfim, salvasse a família. Então hoje eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade. Mas houve um momento de pressão interna na família, né, para que eu deixasse o Senhor, para que eu abandonasse o Senhor. Mas o Senhor ele foi fiel, né? Como Daniel, o exemplo que citamos, assim tem o desejo no coração de Senhor, olha, estou aqui fiel, não vou abandonar, né? E o Senhor ele honrou, né? E graças a Deus hoje minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, meu Rafael, que bênção. É importante frisar isso, né? Que serve para o nosso crescimento. Sim. Certeza. É o nosso crescimento tanto no âmbito secular, né? De convivência, né? Seja na escola, seja com os nossos familiares e até também olhando assim uma visão até mais futura, né? Para o meio acadêmico, né? Isso vai servir lá no futuro para um meio profissional. Então a gente pode tirar sim proveito dessas adversidades e aprender nesses momentos que Deus nos permite passar para tirarmos lição para nossas vidas. Com certeza, Diácono. É como Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, a partir do versículo 3, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Jesus. Então observe que Paulo ele diz o seguinte: tudo começa com a tribulação. Verdade. Com a dor, com a pressão, com o algo negativo. E aí, neste cenário, Deus, ele, como o nosso amigo bem falou, ele é pedagógico. Verdade. Ele vai nos ensinar. Ele se aproveita dessas situações. Perfeitamente, ele se aproveita disso para nos trazer experiência, porque vai culminar nisso, quando ele diz assim, a tribulação produz perseverança. Verdade. Ou seja, eu vou permanecer, eu vou ficar fiel. Eu vou firmar a minha fé em Deus. E a perseverança produz a experiência, porque agora você vai poder falar para um outro adolescente: olha, eu já passei por isso em casa. O irmão falou da família dele que não era cristão. Hoje ele está contando testemunho de algo que antes era uma tribulação para ele, que ele passou perseverando e orando. Hoje é uma experiência, e a experiência se transformou em esperança. Glória a Deus. Glória a Jesus por isso. Que bênção. Então Deus nos ensina assim. Verdade, verdade. E que assunto tão maravilhoso, né? Que assunto tão especial. Dá vontade da gente ficar conversando e acrescendo mais ainda a nossa fé em Deus. Mas vamos, nesse momento, para um rápido intervalo. Mas antes disso, vamos de louvor com o nosso cantor Guilherme Fidelis. Enquanto isso, não fica só assistindo, não. Tá certo? A gente canta, adora, vamos aqui exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu daqui, você daí da sua casa, juntamente com sua família, Jesus merece toda adoração. Então, vamos adorar o Senhor e depois do intervalo, voltaremos aqui com muito mais ADNews Team. Canta para Jesus, agora Guilherme Fidelis, e vamos continuar adorando ao Senhor. Convido vocês para levar juntamente comigo nesse momento de louvor, amém? Vamos lá.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Mais uma vez. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Olha, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto, que possamos nos alegrar no Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nos alegramos, Senhor, em Ti. Glória a Deus. Pra viver, eu me lanço
o ADNews Team está de volta. E que pena que já estamos no último bloco, no instante passou. Mas ainda temos muito para aprender com os nossos convidados e ouvir mais louvor e adoração. Hoje estamos conversando sobre o tema Como lidar com as pressões da turma. E contamos com a presença do jovem Rafael Rodrigues e também do diácono Silas Marinho. E eu sei que os adolescentes estão ansiosos para que a gente volte a falar desse assunto, mas antes disso, vamos ouvir mais um louvor pela nossa irmã Aline Rodrigues. Ela vai estar cantando o hino e você aí de casa não fique de fora. Vamos todos louvar a Deus, que é digno de toda adoração. Amém? Vamos lá. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Que clima bom, que clima agradável é estarmos juntos, adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Espero que você aí na sua casa ou aonde você estiver possa também ter sentido essa presença tão maravilhosa que está tão bem real em nosso meio. Mas voltando aqui à nossa conversa, irmão Rafael, alguma vez o senhor já se sentiu pressionado por seus amigos a fazer alguma coisa
que o senhor não queria, né? E qual, assim, estratégia que o senhor usou para vencer essas armadilhas, né? As armadilhas das pressões da turma. Como, por exemplo, contra músicas que não convêm, contra assuntos indecentes e até também, que é algo bem que acontece muito, né? Muitas vezes acontece, os convites inconvenientes. Sim, irmão Everton. Eu gostaria de responder essa pergunta com base no texto aqui da Palavra de Deus, no livro de Salmos, né? Eu acho que a gente só consegue, de fato, se manter firme e conseguir vencer as pressões, as influências, como a gente já falou anteriormente, se mantermos um posicionamento. A gente precisa tomar um posicionamento, né? E a gente já viu que o posicionamento que a gente precisa ter é de não se contaminar, né? É de afirmar, eu tenho uma identidade em Cristo, eu sou cristão e eu não vou aceitar esse tipo de influência, não vou aceitar esse tipo de pressão sobre mim. E aí a gente vê aqui no Salmos, número 119, né? O salmista ele vai falar aqui a partir do verso 9, um salmo bastante conhecido, né? De toda a juventude, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. E aí o salmista ele vai dizer que de todo o coração ele buscou o Senhor, né? E clamou ao Senhor para que ele não se desviasse dos seus mandamentos. E ele diz ainda o seguinte, no verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a gente consegue observar aqui através do salmo que a gente leu que é importante que a gente tome posicionamentos, né? Que a gente coloque o desejo no nosso coração de fato, né? De não se contaminar, né? De guardar a palavra do Senhor no nosso coração, ok? Esse é o primeiro ponto, é ter esse posicionamento. E aí, entrando agora no exemplo, irmão Everton, eu lembro que ainda na época de faculdade, e aí eu vou citar aqui o exemplo, mas vai ser um exemplo muito aplicado desde a escola, desde o período de faculdade, eu creio que muitos adolescentes aqui em breve, né, estarão. E aí eu lembro que na faculdade a gente tinha um grupo de intervalo bíblico, né, que a gente participava, e eu pedi, né, eu disse: Senhor, me dê uma forma, me dê uma estratégia de eu influenciar aqui na faculdade e não ser influenciado. Esse foi o meu posicionamento. Eu disse: eu quero influenciar. Porque se eu não tomasse esse posicionamento de influenciar, eu certamente seria influenciado. Sem sombra de dúvida, principalmente no contexto que o senhor estava inserido. Exatamente. Então, esse foi o primeiro momento, né? Eu disse: eu preciso influenciar. E aí eu comecei a buscar a Deus em oração. Senhor, me dê uma oportunidade, me dê sabedoria de como eu posso evangelizar aqui a minha turma, sem ser chato, sem ser grosso, sem ficar importunando os meus colegas. Me dê uma forma, me dê uma estratégia. E aí eu lembro que numa determinada semana de prova na faculdade, né, tinha ali um dia que seria uma prova de cálculo, né? Todos temem muito, né? A prova de cálculo. Exatas. A prova temida, né? E a turma estava ali desesperada, todos ansiosos, né? Aflitos de como seria aquela prova. E eu, né, como um bom servo de Deus, né, como o nosso pastor presidente sempre nos ensina no Culto Doutrina, né, que a gente, quando entrar na faculdade, que a gente se esforce para ser um bom aluno, para ser exemplo, porque às vezes nós como cristãos somos subjugados, né? Não sabe, não conhece. Então eu sempre me esforcei bastante, né, para ser um bom aluno. E naquele momento que eu cheguei na sala de aula, né, tinha me preparado para aquela prova, e quando eu cheguei na sala tinha umas 4 pessoas guardando lugar para mim. Meu Deus. Irmão, sente aqui, por favor, eu guardei esse lugar para você. Por favor, irmão, me ajude, pelo amor de Deus, eu não estudei para essa prova. E ficou aquela disputa, né? Eu disse: Jesus, e agora? Né? Eu pedi uma oportunidade para evangelizar, mas não era assim, não. E naquele momento eu tomei um posicionamento. Eu disse: olha, eu não concordo com fila, não concordo com cola, né? E o pessoal ficou olhando assim, meio desconfiado, né? Mas que besteira, irmão, o senhor está me ajudando. Eu disse: não, de maneira nenhuma, você está equivocado. Eu estaria ali prejudicando se eu fizesse isso. E ali naquele momento, por eu ter tomado aquele posicionamento de não ajudar, de não passar cola, de não querer filar, eu disse: Senhor, o que é que eu faço agora? Né? Aí o Senhor disse assim: se disponha para ajudá-los. Eu disse: amém. Chamei lá esse grupo que estava lá guardando lugar para mim e disse: olha, não posso ajudar agora na hora da prova, mas eu me disponho a ajudar vocês antes da prova. Cheguem cedo na faculdade que eu puder ensinar, o que eu puder passar de assunto, né?
eu vou passar para vocês. E aquele momento ali foi um momento em que boa parte da turma começou a me procurar para buscar conhecimento. E eu aproveitei para falar do Senhor Jesus. Né? Foi aquele momento, aquela oportunidade. E voltando ao intervalo bíblico, né, a minha turma, eu tive essa honra, né, que o Senhor concedeu, e a gente encerrar a faculdade ali com toda a minha turma participando do intervalo bíblico na faculdade. Que bênção, né? que bênção. E o Senhor, ele operou, ele fez grandes coisas, né? Então, assim, a gente precisa realmente se posicionar, né? Então, a sugestão para você, jovem, né, que brevemente vai entrar na faculdade, tem esse posicionamento, né? Coloque o desejo no seu coração de entrar na faculdade e ser um influenciador, né? Levar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você propor isso no seu coração, né, de chegar na faculdade e levar a palavra do Senhor Jesus, o Senhor vai te honrar, o Senhor ele vai abençoar você e vai lhe fazer passar por aquela trajetória toda e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Que bênção, Rafael. Irmão Silas, a gente observa que os bons costumes, né, os nossos valores é o que sempre está em tônica também aqui nesse bate-papo. Porque vem as pressões, mas quando nós professamos, o adolescente que professa a fé em Cristo, ele sempre vai ter os bons costumes. Exatamente. Né? E trazendo a menção também de um texto que o nosso pastor presidente uma vez ouvi ele falar e aquilo mexeu muito comigo, né? Falando sobre os bons costumes, né? A salvação ou os bons costumes não salva ninguém, mas a salvação, ela gera bons costumes. Perfeitamente. E dentro desse tema tão sugestivo, né? Até quando nós enfrentaremos estas pressões, né? Temos aí alguma promessa que Deus nos garante de vitória? Perfeitamente. Nós sabemos que nós estamos no mundo, a gente já citou isso anteriormente, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Verdade. Não é? O apóstolo Paulo, quando ele escrevia aos Romanos, no capítulo 8, ele fala que eu tenho por certo uma coisa, que as aflições do tempo presente não hão de se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Então, tudo o que nós passamos aqui na terra, por pregar o Evangelho, por permanecer fiéis à palavra de Deus, porque é certo que tem momentos na vida do adolescente que o vento sopra mais forte, que o rio bate. É o que Jesus falou lá em Mateus 7, que aquele que ouve as palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceram a chuva, correu os rios, assopraram os ventos. O que são as chuvas? O que são os rios? O que são os ventos? São justamente essas pressões, as tentações, as dificuldades. Mas ele diz o seguinte, mas o homem está edificado sobre a rocha. E quando nós estamos edificados sobre a rocha, Deus nos dá estratégias para vencer, para resistir. A gente tem que estar, o segredo para a gente vencer é estarmos com o coração feito de Daniel. Daniel assentou no seu coração o desejo de não se contaminar. E aí, esse propósito, ele sabia o que é que Deus tinha na vida dele e ele colocou esse propósito na vida dele para que ele não perdesse aquilo que Deus tinha. Porque se existe uma pessoa que é responsável para frustrar a promessa de Deus na nossa vida, somos nós mesmos através das nossas decisões. E a partir do momento que eu decido, entendo, compreendo isso, que a minha batalha não é contra a carne nem contra o sangue, a minha guerra é espiritual, quando eu compreendo que é um reino espiritual, eu vou começar a observar que o que está em jogo é a minha vida espiritual, é a minha comunhão com Deus, é a promessa de Deus na minha vida. E aí, o que é que Daniel fez? Eu não vou me contaminar, eu não abro mão, eu não negocio o propósito, eu não negocio a promessa. Então, o segredo é esse. E nós temos uma promessa. E eu quero responder com esse texto lá tão conhecido de Romanos, capítulo 8, no versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição?
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Aleluia. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, a vitória sobre a pressão, Diácono Everton, adolescentes, você, telespectador, a vitória não está em nós. Porque, feito Josafá orou, em nós não há força. Verdade. Em nós não há capacidade. A vitória está em nós assentarmos o propósito em nosso coração. E quando Deus vê que a gente está honrando Ele, Ele nos honrará. Glória a Jesus. E Ele guerreará as nossas guerras. E a vitória, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que bênção. Glória a Jesus. Então, entendemos, queridos adolescentes, também que nós vamos enfrentar esses conflitos, esses embates, estas pressões, até o dia que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, né? E é a maior promessa que Ele nos fez, né? De estarmos com Ele para todo o sempre. Então podemos seguir firmes, né? Crendo nisso, que por maior que seja a pressão, como nosso irmão Guilherme Fidelis cantou no bloco anterior, o Senhor estará conosco, né? Nos garantindo vitória. Isso. E é um estado, querendo quer não, progressivo, né? A gente vai crescendo, vai vivendo, vai aprendendo, amadurecendo, verdade, até o dia do Senhor Jesus Cristo. Justamente, o apóstolo Paulo, ele até cita os Filipenses capítulo 3, não é? Que, amados, não julgo que tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da divina vocação. Então ele fala sobre essa progressão, sobre esse conhecimento, sobre esse amadurecimento que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia. Glória a Jesus. Então, irmão Silas, louvamos a Deus por esse assunto tão maravilhoso, por esse assunto tão abençoado. E para concluirmos aqui, essas são as orientações. Seguiremos enfrentando essas pressões no mundo odierno, no mundo que estamos vivendo e tendo essa esperança, né? Que um dia estaremos com Cristo, que nos garante a vitória total. Glória a Jesus por isso. E agora vamos ouvir mais uma vez o cantor Guilherme Fidelis. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, que apesar das pressões, nós possamos continuar firmes e nunca parar. Amém? Vamos louvar a Deus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Escuta. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo.
novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar esse mar. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Que bênção, que maravilha, que noite abençoada. Espero que você aí em casa, que esteve aí acompanhando, né, toda essa programação, tenha tido a tua fé aí acrescida no Senhor Jesus Cristo. E agora queremos agradecer ao bondoso Deus por nos permitir estar junto aqui com os adolescentes nessa programação tão abençoada, sempre louvando a Deus pela vida do nosso pastor, juntamente com toda a direção da Rede Brasil, e agradecer também a todos que participaram dessa programação abençoada, o grupo de louvor ali do Templo Central, juntamente com o maestro que está ali. Deus continue abençoando vocês, puxando aí esses corinhos abençoados, também louvando a Deus pela vida a vida da nossa querida irmã Aline Rodrigues, também do nosso cantor Guilherme Fidelis, servo de Deus. Deus continue vos abençoando. A todos os adolescentes, né, que vieram ali da área 10, área 60, também do setor 12, São Lourenço da Mata, e do setor 3, em Moreno. Deus continue vos abençoando e agradecer também ao nosso querido irmão, o jovem Rafael Rodrigues, e ao nosso diácono Silas Marinho. Foi muito bom tê-los conosco, participando dessa programação abençoada. E agora queremos convidar o nosso diácono Silas Marinho para estar juntamente com todos nós em um momento também muito especial, orando a Deus, né, intercedendo pela vida de todos nós e também dos nossos queridos amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento tão especial que o Senhor nos concedeu em Tua presença. Um momento onde nós podemos refletir sobre a Tua palavra, reafirmarmos a nossa fé em Ti e a firmeza no propósito, a confiança em nosso Deus que nunca falha, a vitória que nos está garantida através de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Deus, nesse momento eu quero te apresentar, Senhor, a cada adolescente, a cada moça, a cada rapaz que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo através da Rede Brasil de comunicação. Deus, sustenta-os na Tua potente mão, livra-os do mal, Senhor. Derrama da Tua graça, do Teu poder. Senhor, toda ferramenta do inimigo seja desfeita agora na autoridade do Teu nome. Esse adolescente, essa moça, esse rapaz que está sendo oprimida, que quem sabe está sendo oprimido por pressões contrárias do adversário para fazê-lo parar na caminhada, para fazê-la desistir dos Teus caminhos. Neste momento, Pai, eu creio que o Teu Espírito Santo está indo até o lar, através deste canal de comunicação, através deste meio de comunicação, está renovando vidas, está, Senhor, derramando a Tua graça, a graça que o Senhor derramou na vida do apóstolo Paulo, e a graça que nos mantém de pé
E nós não vamos desistir, nós não vamos arriar as armas, nós não vamos ceder às pressões, porque o Senhor está conosco. Continua abençoando o anjo da igreja, o nosso amado pastor presidente, o pastor Ailton, bem como todos os pastores que lhe auxiliam, toda a equipe da Rede Brasil, o departamento da União de Adolescentes, na pessoa do pastor Sérgio Correia, evangelista Sóstenes Pereira. Ajuda-os, Deus, continua conosco, hoje e para todo sempre, nos sustentando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus continue abençoando a tua vida. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar.